Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Então, Jessinha está aqui para explicar a atividade que está na ficha de português essa semana, certo? Aí na atividade, na ficha, tem 3 atividades, que é sobre texto e interpretação, que está no livro, sobre o alfabeto, né, que é a ordem alfabética, e também sobre ortografia, que é palavras com C cedilha, certo? Então, são essas atividades aí. A tia vai explicar e vocês vão realizar a empatia. São atividades que são para revisar o que vocês já aprenderam, trabalhar um pouco mais a questão de leitura, questão de ortografia, certinho? Então, olha só. Na página 7 e 8, nós temos um texto e o vocabulário do texto. O que tem no vocabulário? Tem o significado de algumas palavras que estão aí no texto, certo? Às vezes você tem dúvida do significado, aí no vocabulário já está o significado. E nós temos sempre após um texto, nós temos atividade do vocabulário, que é essa parte branquinha aí que está no final da página 8. Então tem uma atividade, sempre tem uma atividade sobre o vocabulário do texto, certo? Então vocês observam direitinho. Então aqui vocês vão ler com atenção, respeitando a pontuação, porque se você lê sem respeitar a pontuação, você não consegue interpretar um texto, certo? Então, para você conseguir entender o que você está lendo, você tem que respeitar as vírgulas, os pontos finais, tudo certinho. Lê com pausa, tranquilidade, que aí você vai entender. Se você lê rápido demais sem respeitar a pontuação, você não vai conseguir entender, certo? Então, nós temos aí página 7 e 8, texto. Página 8, 9, aliás, começa na página 9. 9 e 10, nós temos atividades relacionadas ao texto. Já na página 11, é trabalhando com as palavras do vocabulário. É o que eu acabei de falar para vocês. Sempre que tiver texto e interpretação, tem uma página trabalhando as palavras do vocabulário, correto? Já na página 12, está falando sobre ordem alfabética. O que é isso, pessoal? Ordem alfabética. Ordem alfabética é a sequência em que as letras aparecem no alfabeto. Sabe aquela sequência? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essa sequência aí nós chamamos de ordem alfabética, certo? Então, quando eu vou trabalhar a ordem alfabética com palavras, com nominhos, eu sempre vou observar a primeira letra. Para me colocar em ordem alfabética, eu vou observar a primeira letra. Se tiver lá um conjunto de palavras, um exemplo, tem lá Amanda, tem lá Débora, conjunto de nomes próprios, né, substantivos próprios. Débora, tem lá Amanda, deixa eu anotar aqui. Amanda, Débora, Ricardo, Beto, para me colocar na ordem alfabética. Então, eu vou lá no alfabeto e vou ver. Amanda começa com A, Débora com D, Ricardo com R e Beto com B. Na ordem alfabética, que vem primeiro lá, é o A. Então, em primeiro aqui, ó, que está na ordem, é a Amanda. É o primeiro aqui, na ordem alfabética. Depois, eu vou observar. Tem alguma palavra com B? Tem a palavra Beto. Então, próximo é Beto, né? A, B. Tem alguma com C? Não. Tem com D? Tem o Débora, que é com D. E com E não tem, com F não tem, com G não tem. A última é com R. Então, a última é Ricardo. Na ordem alfabética, Ricardo vem por último. Então, olha só. Ficou a minha ordem. Amanda, Beto, Débora e Ricardo. Por quê? Porque eu observei a primeira letrinha. Agora, se eu tenho duas palavras que começam com a mesma letra, eu já vou observar a segunda letra, para ver qual que vem primeiro no alfabeto, certo? Isso que nós vamos, dessa maneira nós vamos trabalhar os exercícios sobre ordem alfabética, certinho? Então, aqui, na página 13, nós temos uma atividade sobre ordem alfabética, certo? Que uma a professora fez uma votação para ver qual era a brincadeira preferida da turma. Depois de contagem
Depois da contagem dos votos, a brincadeira preferida era jogos no computador. Observe a lista com o nome dos alunos que escolheram para o jogo no computador. Aí tem uma lista aí, certo? A professora quer passar o nome desses alunos para a caderneta da escola. Como ela deve organizar os nomes para encontrá-los de forma rápida? Então, esse aí, ó, de forma rápida ela quer. Então, para me encontrar alguma lista de nomes de forma rápida, eu devo organizar essa lista na ordem alfabética, certo? Igualzinho os nossos diários. Nós temos nossos diários, o nome dos nossos alunos são organizados em ordem alfabética, certo? Agora, já na página 14, são palavras com C cedilha, certo? É o C com o cedilha, certo? Então, o C cedilha nós usamos para dar o som de S, não é? Certinho? Então, olha só. O C, lembra da historinha do C, da família do C? Que a família do C é K, Có, Cu. Por quê? O C com I faz Si, o C com E faz Sé. Então, o som deles é diferente, Sé e Si. Então, conta uma historinha para vocês, quando vocês estão aprendendo isso, que eles não têm o mesmo som. Então, a família do C que tem o mesmo som é K, Có, Cu. Porque o Sé e o Si não tem som de que e que aí, certo? Então, quando eu vou usar o C, escrever uma palavra com som de S, porém, ela não é escrita com S, é com C cedilha, é para isso, era para ter o som de S, certo? Exemplo na palavra calçada, o sa aí tem som de S, porém, a escrita dessa palavra é com C cedilha, tá? Agora, quando eu vou usar eu quero o som de Sé e Si, eu não preciso usar o C cedilha. Por quê? Porque o C com E já é Sé. E o C com I, desculpa, já é Si. Então, nas vogais E e I, eu não utilizo o C cedilha, certo? Eu vou utilizar a C cedilha nas palavras somente com as vogais A, O e U. Correto? Porque C com E já é Sé, C com I já é Si, não tem necessidade do cedilha. Certinho? Então, na página 14, está explicando para vocês. Está falando também que não se inicia palavras com C cedilha. Não existe nenhuma palavra que se inicia com C cedilha, tá? E tem uma atividade na página 15 e até a página 17, que é sobre C cedilha. Vocês vão realizar as atividades. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Mas a atividade tá tranquila, mas se tiver dúvida, podem me perguntar no grupo ou no privado, como vocês quiserem, tá? Então, agora, também está na ficha de vocês um ditado. E esse ditado, vocês vão fazer no caderno de português. Assim que terminar o ditado, fazendo do jeito que eu vou explicar agora, vocês vão tirar uma foto bem legível, tá? E vai me mandar no meu privado, certinho? Ok? Então, vamos lá. Pegue o caderninho de português, faça o cabeçalho, letra bonita, certo? Fácil de entender, para a tia Cíntia conseguir corrigir, ok? Então, vamos lá. Cabeçalho da escola. Escola Evangélica Araújo Lima. Todo o nome da escola, letra inicial maiúscula, tá? Aparecida de Goiânia, também letra inicial maiúscula. Coloca a data que você está realizando a atividade, de fevereiro de 2021. Professora Cíntia Viana e aluno, que é você colocar aluno e seu nome completo. Pessoal, um exemplo aqui. Se o seu nome é muito grande e você, sim, a linha não vai caber, é um nome, nossa, cansa de escrever por ser comprido demais, você pode abreviar. Por exemplo, o meu nome é Cíntia de Moura Pereira Viana. Então, para me abreviar ele, eu posso colocar Cíntia de Moura. Aí eu vou abreviar o P de Pereira, eu coloco o P maiúsculo e um ponto de Pereira. E o último nome eu não posso abreviar, que é o Viana. Aí eu escrevo Viana.
ou eu posso abreviar os dois do meio. Cíntia de M maiúsculo, eu coloco o M maiúsculo, ponto. P de Pereira, maiúsculo, meio ponto. Viana, escrevo Viana. O último nome eu não posso abreviar. Nem o meu nome, o principal, e nem o último. Os sobrenomes do meio eu posso abreviar, certo? Lembrando que nome de pessoas, sobrenomes, eu tenho que começar com letra inicial maiúscula. Se eu vou abreviar o Moura, eu coloco um M maiúsculo de Moura. Pereira, P maiúsculo de Pereira, certo? Podem abreviar. Então, vamos lá. Caderninho de português, terminou o cabeçalho? Escreva. Pula uma linha para ficar organizado, tá? A questão de pular linha é organização. Escreva aí. Ditado de texto. Ditado de texto. Pula uma linha para fazer o título do texto que eu vou falar agora. Pulou uma linha? Tá assim. O título é Lourenço, vírgula, paçoca e fumaça. Então, todas essas 3 palavrinhas que eu falei, você vai escrever com letra inicial maiúscula, certo? Porque são nomes, são substantivos próprios. Depois você vai ver que essas 3 palavrinhas estão dando nomes a alguns personagens da história. Então, toda vez que você for escrever esses nomes no texto, letra inicial maiúscula, tá? Então, vamos lá. Título, Lourenço, vírgula, paçoca e fumaça. É o título. Fez o título? Pula uma linha. Aí você vai dar o parágrafo, que é a distância de um dedo da margem, lembra? Então, parágrafo, todos os parágrafos devem começar com letra inicial maiúscula. Observe o que são nomes de personagem, letra inicial maiúscula, tá? Então, vamos lá. Parágrafo, vamos começar o texto. Lourenço mora em um sítio. Lourenço mora em um sítio. Lourenço mora em um sítio. Bem longe da poluição da cidade. Ponto final. Bem longe da poluição da cidade. Ponto final. Agora, você vai para a próxima linha e vai dar parágrafo novamente. Parágrafo, espaço de um dedo da margem, certo? Lourenço tem um porquinho chamado Paçoca, vírgula. Lourenço tem um porquinho chamado Paçoca, vírgula. Lourenço tem um porquinho chamado Paçoca, vírgula. Que é uma graça, vírgula. Que é uma graça, vírgula. Que é uma graça, vírgula. E um burrinho chamado Fumaça. E um burrinho chamado Fumaça. E um burrinho chamado Fumaça. Ponto final. Então, presta atenção. A tia está falando os sinais de pontuação que vocês devem colocar, tá? Não é escrever. Próxima linha, parágrafo. Vai dar o parágrafo novamente. Todos os dias, vírgula. Todos os dias, vírgula. Todos os dias, vírgula. Bem cedinho, vírgula. Bem cedinho, vírgula. Lourenço prende a carroça em fumaça e vai trabalhar na roça. Lourenço prende a carroça em fumaça e vai trabalhar na roça. Lourenço prende a carroça em fumaça
e vai trabalhar na roça. Ponto final. Próxima linha, parágrafo. No sítio, vírgula, há plantações de frutas, vírgula. No sítio, vírgula, há plantações de frutas, vírgula. No sítio, vírgula, há plantações de frutas, vírgula. Há de haver é A com H, viu? Vírgula aí. Legumes e verduras, ponto final. Legumes e verduras, ponto final. Legumes e verduras, ponto final. Na mesma linha se couber, tá? Só que eu dei ponto final, eu tenho que começar com letra maiúscula, tá? Dei ponto final, letra maiúscula, mas se não caber na mesma linha, você vai para a próxima sem parágrafo, ok? Mas se couber, na mesma linha. No fundo do casarão, há um enorme açude. No fundo do casarão, há um enorme açude. No fundo do casarão, há um enorme açude. E, vírgula, ao lado, vírgula, um poço de água clarinha. E, vírgula, ao lado, vírgula, um poço de água clarinha. Ponto final. E, vírgula, ao lado, vírgula, um poço de água clarinha. Ponto final. Próxima linha, parágrafo. Lourenço se diverte bastante na roça. Ponto de exclamação. Lourenço se diverte bastante na roça. Ponto de exclamação. Lourenço se diverte bastante na roça. Ponto de exclamação, certo? Terminamos o ditado. Pessoal, na hora que vocês forem me enviar esse ditado, coloque uma observação para a tia, se foi tranquilo esse ditado dessa forma, eu falando 3 vezes cada pedacinho do texto, certo? Se vocês conseguiram acompanhar dessa forma, senão a tia Cintia vai fazer de outra forma e vai tentar melhorar cada vez mais para ajudar vocês, tá bom? Coloca só uma observação, tia, eu gostei dessa forma, foi tranquilo, tia, não foi tranquilo, não gostei, você falou muito rápido, alguma coisa assim. Você me coloca uma observação se você deu conta de fazer dessa forma ou não, tá bom? Então, ó, beijos e até mais. Tchau, tchau, turminha.